Bem, Amém. receba com carinho, pastor Cláudio Duarte. Amém. Obrigado, amigo. Simon é mais que um amigo, e eu fui criado num ambiente onde eu obedeço os mais velhos. Ele falou: eu quero você aqui. Eu falei: é só cuspir no chão que eu chego antes de secar. Então eu quero agradecer a Deus, certo, por essa família preciosa, pastora Mirna, certo, os meninos, né, e essa família extraordinária. Para mim é um privilégio muito grande poder estar aqui. E eu vou contar uma experiência para vocês. Simon, tu não sabe, mas uma vez eu estava no Rio de Janeiro, e na igreja de meu pastor Paulão, e naquele dia também era aniversário de Simon aqui, e quem pregava no aniversário do Paulão era o pastor Silas, e assim que o Silas saísse de lá, ele viria, e ele disse: olha, eu vou terminar aqui, não repare que eu não vou poder tirar uma foto, porque eu estou indo para pregar no aniversário do pastor Simon. E eu não conhecia a igreja aqui, né? Eu era um itinerante no começo da minha caminhada, mas eu imaginava que um dia eu também iria ter esse nível de amizade, de poder estar aqui. E eu me sinto muito lisonjeado de poder fazer parte. Simon é um presente de Deus, vocês não têm noção do que é esse homem. A mente desse camarada é algo extraordinário. Então eu agradeço a Deus por sua vida, por sua família. Parabéns pelo ministério de vocês. Bom, eu quero fazer uma reflexão com vocês, né? A esposa não deu para vir, eu cheguei em casa, ela viria comigo sim, mas eu acho que ela pegou uma infecção intestinal, estava toda empolada, e aí se mulher já estiver bem da saúde, já é um bicho perigoso. Se tiver empolada é melhor deixar quieto. Aí eu falei para ela: minha filha, fica tranquilo que eu vou. E a gente tem os dois mundos em paz, o meu e o seu. Glória a Deus. Esse dia perguntaram para ela qual é o filho dela que dá, o filho que dá mais trabalho para ela, e ela disse que era o filho da sogra dela. Mas tudo bem, deixa quieto. Bom, vamos lá, gente. Eu quero conversar com vocês e gostaria que vocês, colocassem toda a atenção de vocês neste momento, porque nós vamos observar o treinamento que Jesus está oferecendo aos seus discípulos. É bom nós entendermos que o Novo Testamento ele traz uma transição, e Jesus agora sabe que não vai ficar na terra por muito tempo, ele tem uma missão a cumprir. O que muitos vão encarar como uma fatalidade, como uma ausência do poder máximo. Como alguém pode, com tanto poder, entregar a si mesmo, a não reagir diante de tantas provocações, a fugir em ambiente onde ele tinha tudo para resolver, tanto em sabedoria quanto em poder. Em alguns episódios bíblicos nós vemos pessoas tentando matar Jesus antes do momento correto da cruz, e ele podia se defender de qualquer outra forma. Ele mesmo disse isso a Pôncio Pilatos, quando Pilatos diz: defenda-se, fale, argumente-se comigo, eu tenho poder nas minhas mãos, eu posso livrar você da morte. E Jesus disse a Pôncio Pilatos: você não teria poder nenhum, Pilatos, se o meu Pai que está no céu, no controle de todas as coisas, não tivesse lhe concedido. Em outras palavras, Jesus está dizendo: por mais que pareça, quem está no controle de todas as coisas aqui sou eu controlo tudo. É assim que funciona. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. É o que diz a palavra do Senhor. Mas agora nós estamos olhando para um momento de transição. O ambiente está mudando, o véu do santuário ou do templo vai se rasgar. O Espírito Santo está para chegar. E Jesus precisa preparar a sua equipe, treinar 12 homens diretamente, para que eles consigam disseminar, estabelecer a continuidade. Então todas as vezes que nós olhamos para cada ensinamento, para cada episódio, para cada passagem bíblica do Novo Testamento, é um alerta muito grande para mim e para você. O que é que podemos retirar para aplicação na nossa vida deste treinamento?
Gostaria de lembrar a vocês que, considerado assim, o último livro do Novo Testamento, seria Atos dos Apóstolos, onde a história continua, onde o legado e o bastão foi passado. Nem sempre haverá a mesma frequência, é verdade. Às vezes algumas pessoas serão mais lentas, mais vagarosas, não terão as mesmas qualidades que nós, mas o propósito do todo precisa ser concretizado. Então eu quero te chamar a atenção para o ensinamento de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Nós vamos olhar nesse texto e vamos ver o que está acontecendo aqui. Marcos capítulo 4, verso 35. Se der para colocar, coloca, que todos acompanham aí com com a mesma tradução. Dá para colocar aqui? Isso. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Versículo 1 do capítulo 5. Bota o próximo capítulo, só o verso 1. Marcos 5, 1. Vê se dá para colocar aí. Isso. Entremente chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gesarenos. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção. Ó Pai, agora fala a cada um de nós. Fala conosco não o que queremos ouvir, mas fala conosco o que precisamos ouvir. Continua conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Bom, vamos dar uma olhada nesse texto e vamos olhar um ensinamento que podemos tirar para a nossa vida agora, para aplicarmos no nosso cotidiano. Eu não sei se você parou para olhar e se atentou, mas no verso 35, Jesus vai falar de uma maneira muito moderada com seus discípulos. É praticamente um convite. É final da tarde, eles estão à beira do mar, provavelmente, já estão se preparando para ir para casa, quando de repente Jesus diz a eles: vamos para outra margem, entrem no barco e vão comigo para o outro lado. Me parece que isso não é uma ideia muito interessante para os discípulos, pois o lado leste da Galileia, a terra de Decápolis, a terra dos gentios, não é um local que seria muito agradável para seus discípulos frequentarem. Era uma quebra de paradigma o que Jesus está fazendo na cabeça daqueles homens. Convidar aqueles homens a ir à terra dos gentios, onde não tem comida para eles, onde o elemento de adoração e de sacrifício é um porco se opondo ao cordeiro, onde as pessoas vivem uma vida de pecado. Provavelmente isso não foi muito agradável, não soou muito bem aos ouvidos dos discípulos. Jesus está treinando esses indivíduos a romperem com alguns paradigmas, com alguns conceitos, que muitas vezes a nossa mente pré-programada tem dificuldade, porque muitas vezes, irmãos, nós pensamos que pensamos, mas nós pensamos o que os outros querem que pensemos. É quase um hipnotismo global, sabe? Pense o que todo mundo está pensando, fale o que todo mundo está falando, faça o que todo mundo está fazendo, sabe? Compre batom. Lembra da propaganda? Algumas pessoas se reúnem no lugar e decidem que cor nós vamos usar na próxima temporada. E pasme você, a danada da cor fica bonita.
Alguém afina a perna da calça do homem. E no começo você olha para o seu sapato, para o seu tênis, parece o Bozo. Mas depois de tantas pessoas falarem que o estranho era bonito, tá você dentro de uma embalagem a vácuo. Certo? Se nós não pararmos para observar, em algum momento dessa história você vai descobrir que você sumiu. Você não é mais você. Você é um pouco de cada coisa. Porque o propósito é roubar a sua identidade. É importante você entender isso. Quando nós olhamos para esse ambiente, nós vemos que Jesus vai romper, vai pelo menos criar um conflito na cabeça. Deixa eu falar para você, quem é que merece ser salvo? Quem? Seu filho. Lógico. Sua sogra? Já não sei. O ladrão lá da comunidade? Esse. Se ele for para o céu, que fique distante de tu. Se você fizer algumas perguntinhas, você vai ver que você vai achar que alguém merece, enquanto a Bíblia diz que ninguém merece, nem você, nem ninguém, por melhor que você pense que seja. Você nunca vai ser o herói, nem um vilão, que você nem que ninguém pensa. Então algumas coisas precisam ser quebradas. Jesus está chamando a sua patotinha, os crentes, para ir num lugar esquisito, no mínimo. Ele falou para a patotinha dele, vamos dar um pulinho lá do outro lado, mas já é tarde, o horário já é avançado, não, lá é um local inóspito, inadequado. Ele falou, mas o chefe dos crentes sou eu. Se quiser andar comigo, tem que fazer o que eu faço. Hoje eu fiz uma live, alguém viu a minha live mais cedo? Isso, tem uma turma que falei sobre retalhos, sobre esses ambientes onde andam levando versículo bíblico isolado e parece que lá é reunião de crente. O cara sobe, fala 200 palavrões primeiro, depois diz que em Eclesiastes está escrito, e as pessoas dizem, nossa, se converteu? Eu falo, se converteu? Um Eclesiastes e 200 palavrões. Aparece com a Bíblia na mão, canta um hino. Gente, a nossa mente precisa mudar. Minha esposa costura, imagine essa camisa aqui agora. Minha esposa fazendo essa camisa, ela tem um ateliê. E muitas vezes eu chego na bancada, sabe o que é essa camisa? Retalhos. A manga separada, né, de uma parte das frentes, separada das costas, muitas vezes da pala, da gola. E se eu pegar isoladamente uma dessas partes, ela não é a camisa ainda. Porque um versículo isolado, um posicionamento isolado não é a vida de um crente. A vida de um crente é um comprometimento com o todo de Deus. Então cuidado com isso, porque hoje eu vejo as pessoas, nossa. Então por favor, quando você me vê em determinados ambientes, falando, palestra, envolvido com gente, sabe que nem sempre eu estou validando tudo, ou às vezes eu não estou validando é nada. Pastor, o que o senhor está fazendo lá? Eu estou influenciando. Disseram que eu sou um influencer. Mas tem gente que pensa que eu sou uma ameba, uma besta. Vou falar na maçonaria e virei maçom. Tirei uma foto com um político, me corrompi. Tirei uma foto com um gay, desmunhequei. Eu não sei como é que as pessoas me seguem. Esse cara deve ser um Zé Ruela, um Frankenstein. Não, querido. Sabe o que eu tenho comigo? A palavra do Deus eterno, princípios do Salvador. Então onde eu chego para influenciar. Se eu vou conseguir ou não, eu não sei, mas eu vou. Já fui em tanto lugar e saí do mesmo jeito que entrei e deixei gente lá, certo? Bem diferente do que estava. Esse dia eu fui num ambiente com a dona, foi conversar comigo, e ela foi com a roupa, com os dois mamar, quase de fora. Sangue de Jesus tem poder. Eu sou crente, mas eu sou homem. Eu estava o tempo inteiro conversando com meu olho. Tira, que meu olho queria olhar. Eu sou macho, até meu lado feminino é lésbica, você está entendendo? Eu sou macho em última instância. E aí quando ela saiu de perto de mim,
um contra a regra, veio até mim e falou: e aí, pastorzão, beleza? Eu falei: tudo jóia. Ele falou: vê se isso é roupa, né? Da mulher vir conversar com o senhor. E ela estava uns 3 metros de mim, conversando com mais 2 pessoas. Escutou quando o cara falou, sabe o que ela fez? Ela riu, porque me parece que já foi proposital. Aí eu fingi que não vi, né? E falei assim: ô querido, deixa a dona com a roupa assim mesmo. Eu sou da roça, mimosa eu vejo todo dia. Ela fechou a cara, virou as costas, foi embora. E o cara começou a rir. E eu falei para que eu tinha ido, você está entendendo? Então é importante você entender isso. Eu preciso que você entenda que você está debaixo de um treinamento, onde o que Deus quer é que você saia mais aperfeiçoado. Quebrar alguns paradigmas. Quem é que precisa de Jesus? Todo mundo, sua sogra, seus cunhados, aquelas coisas ruins. Tudo. O bandido, todo mundo precisa. Eu já falei isso aqui diversas vezes. No céu vamos ter 3 surpresas, lembra? Primeira, qual é? Cheguei. Caraca, eu vim. Nossa, que surpresa eu ser salvo. Segunda surpresa no céu. Você? Nossa. Terceira surpresa. Cadê fulano? Você está rindo, mas o assunto é sério. Então me parece que aqui primeiro nós temos uma quebra de paradigma. Já era tarde, Jesus diz aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Nós vamos mudar de lado. Vamos mudar a nossa perspectiva, vamos mudar a nossa postura. Eu vou ser um marido diferente, uma esposa diferente, um filho diferente, um empresário diferente, um colaborador diferente, um crente diferente. Eu estou mudando de lado. Jesus falou para os discípulos: entra no barco. Eu gosto dessa conversa, porque esse texto, ele é praticamente um convite. Mas quando eu mudo para Mateus, se der para colocar aí, coloca Mateus 14, 22. Quando nós estamos olhando para esse versículo de Marcos, né, nós vemos Jesus convidando. Mas quando nós vemos Mateus, capítulo 14, verso 22, eu preciso te mostrar que o negócio mudou. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar ou a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Preste atenção, enquanto em Marcos Jesus faz um convite: passemos para outra banda. Vamos embora para o outro lado? Vamos embora. Nesse versículo Jesus compeliu, obrigou, determinou, insistiu e disse para os discípulos: agora todos vocês entram nesse barco. Eu não estou dando opção, eu estou mandando entrar. O que isso estabelece? Níveis diferentes de relacionamento com Deus. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que ele é muito mais à frente do anterior. E aqueles que inicialmente recebiam apenas um convite de participar, de fazer, agora não. Agora eles já foram para outro estágio. Agora Jesus diz: vocês vão entrar no barco, porque vocês são meus discípulos e vão para o outro lado. Mas o Senhor não vai conosco. É um ambiente onde a tempestade pode voltar novamente como lá de trás. Ele diz: mas eu vou encontrar com vocês depois, mas vocês vão entrar. Aprenda uma coisa se você quer se relacionar com Deus: a vida com Deus é feita de fases, e o relacionamento com Deus é altamente particular. Apesar de ser um ambiente coletivo, aqui cada um está recebendo o seu ensinamento particular. Quando Jesus, Quando Jesus está expondo isso, o que ele diz? Vamos para o outro lado. É isso, o outro lado. Mas o que tem do outro lado? Não interessa, nós vamos para lá. Por quê? Porque eu falei com Abraão: sai da sua terra e da tua parentela e vem para uma terra que eu vou te mostrar. É isso, nós vamos caminhar. O ambiente, ele não é todo elucidado, ele não está totalmente às claras. Ele precisa do discípulo, ou que o discípulo tenha confiança.
Jesus entra no barco e diz aos discípulos: vamos para o outro lado, nós vamos atravessar isso, vamos, eu vou com você, o que der para vocês, dá para mim também, eu estou com vocês. Vamos embora? Vamos. Os discípulos entram num barco, e o texto diz que havia com eles outros barquinhos. O texto diz que Jesus está num barco, e existem outros barcos, maiores, mais bonitos, luxuosos, menores, mais interessantes, aparentemente mais justos, navegando ao lado do barco onde Jesus está com seus discípulos. Jesus está num barco e não em todos os barcos. Ah, pastor, não concordo com isso. Você não concorda? Tem gente até que não concorda com ninguém que vai para o inferno. Eu até não gostaria que fosse, mas vai. Tinha quantos ladrões na cruz? 2. Quantos se lascou? Se lascou algum? Algum daqueles 2 ladrões foi para o inferno? Sim ou não? Sim ou não? Eu quero que você fale, porque até sua cabeça tem dificuldade de falar que alguém vai para o inferno. Olha para quem está do seu lado e diz: você também pode ir. Entendeu? Quando a gente fala que alguém vai para o inferno, dá um constrangimento em nós, não dá? Não, quem sabe, na última hora, ele não se converteu. Que louvado seja Deus que isso tenha acontecido. Agora o inferno está lá, precisa ser ocupado. Entendeu? O inferno é um lugar assim, acalorado, sabe? E tem gente que nem vai estranhar. Esse dia eu fui num estado aí, estava tão quente. Eu falei: meu Deus, esse povo daqui, se for para o inferno, vai pedir uma blusa de frio. Mas eu preciso que você olhe e entenda algo muito precioso aqui. Ó, tem 2 caras ofertando, Caim e Abel. As 2 ofertas são aceitas? Tinha 2 mulheres tendo filhos que apresentaram a Salomão. Os 2 meninos ficaram vivos? Não. Tem 2 noras podendo ir para Belém para mudar a sua vida para sempre. As 2 vão? Vão? Não. Tem 2 ladrões na cruz? Não, porque eu preciso que você entenda. O assunto aqui é muito mais sério do que podemos imaginar. Todos os caminhos levam a Deus, pastor. Claro que leva. Todos os caminhos levam para a morte. E a morte tem que encontrar com Deus. Agora já tem que chegar lá. Ou você vai para os Estados Unidos e pega o visto lá? Não, você vai na embaixada. Aí dá o visto para você. Aí você chega lá, você mostra. Pode entrar. Aí você sai daqui sem visto, menino, vai dar ruim. Pensa você chegando lá: nossa, Jesus vai falar: beleza. Mas não é aqui não, seu lugar. Desce as escadas, o Satanás está lá. Nossa, mas eu nem acreditava nele. Para entrar lá não precisa de fé. Hoje quase não fala mais de inferno, né, gente? Porque o irmão que vem à igreja virou um cliente. Aí pode desagradar ele não. Aí você fala assim: olha, você quer fazer sexo antes do casamento? Não dá para casar primeiro? Não, eu já era sexualmente ativo, agora que eu me converti. Então toma remédio para baixar o fogo. Não tem Viagra para aumentar o fogo, tem um Desviagra. Esse dia uma menina entrou na minha live e falou: pastor, eu não consigo ficar sem fazer sexo. Eu falei: toma remédio, filha. Tem uns troços que vai apagar essa fogueira da senhora. E ela ficou chateada. Eu preciso que você entenda isso. Nós estamos num ambiente de guerra. E só tem um barco onde Jesus está. E está lá Jesus no barco, com os discípulos. E quem é que vem? Um tal de tempestade. Conhece? Para quem ela vem? Para todo mundo. Eu esperava que o barco de Jesus não enfrentasse tempestade. Quando aceitei Jesus, eu falei: nunca mais minha mulher me dá problema, nunca mais eu dou problema para minha mulher, nunca mais meus filhos tiram nota baixa, porque quem está no controle de tudo é Deus. Sabe de nada. Inocente.
Parece que a mulher atrapalhou mais. Os filhos ficaram... Pastor, por que quando aceita Jesus as coisas pioram? Piora nada, só acende a luz. E quando a luz acende, mostra coisa que você não via enquanto estava escuro. Então não piora quando você aceita Jesus, melhora, mas primeiro você tem que ter coragem de limpar aquilo que está sujo e você não via por causa das trevas que te rodeavam. Lá vem a tempestade está sacudindo o barco, e quem é que está lá dentro? Os discípulos. Os discípulos estão lá, eu imagino perguntando, o que é que estão fazendo ali? E Jesus está bem dormindo. Eu gosto disso, de ver Jesus dormindo num ambiente onde Ele está dizendo para seus discípulos, para mim e para você, aprendam a lidar com as adversidades. O que Jesus disse no verso 35? Passemos para outra margem, passemos para outra banda. Fala comigo assim, me ajuda aí. Passemos para outra margem. Quem foi que falou isso? E se Jesus falou que vai passar, vai? Então não interessa o que vai acontecer no caminho. Por que você acha que você vai perder a batalha durante? Se Jesus disse que a vitória já é nossa, mas Ele não disse que nós seríamos imunes às guerras, sejam elas emocionais, físicas, espirituais, financeiras, seja o que for, conjugais. Nós estamos numa batalha, meu filho, não tem vida fácil para ninguém. A tempestade está lá, e a água querendo entrar. Gente, o pessoal já faz barco, porque a água é para ficar do lado de uma infeliz. Está querendo entrar. Eu gosto de Jesus, dormindo, tranquilão. Que Ele já falou, vão para o outro lado. Já contratei pescador, não é à toa. Vocês levam o barco enquanto eu durmo. O que Jesus está dizendo? Eu faço a minha parte, você faz a de vocês. Mas tem um povo ruim que quer que ele faça tudo. Faz bagunça a vida inteira. E depois pede Ele para consertar. Senhor, tenha misericórdia de mim. Ele disse, eu vou ter. Você não vai para o inferno. Mas minha vida aqui, essa vai ser um inferno. Porque sua vida aqui depende mais de você do que dele. O nome disso é livre-arbítrio. Que aqueles que aprenderam a governar sua vida adoram. Adoram. Tu gosta de livre-arbítrio? Sim ou não? Se você disse sim, é porque você administra bem sua vida. Se você diz, não sabe, pastor, livre-arbítrio, nem sei o que é isso. Sabe? Se você diz não, é porque você é ruim mesmo. E você quer ver quando eu sei que o cara é ruim? É quando ele está orando para Jesus voltar. Ué, pastor, o senhor é doido? Não, presta atenção, quem está com a vida boa nessa terra, não está muito afim que Jesus volte, não. Ele fala, pô, Jesus, caraca, o senhor é Deus todo poderoso, hein? Caramba, mudou minha vida, hoje eu faço tudo direitinho, estou vivendo uma vida legal, puxa vida, a dia e a volta. Pô, estou vivendo, estou nadando de braçada. Agora, quando você vê alguém falando assim, Senhor, volta logo, o senhor podia voltar agora. Olha a vida dessa pessoa. Está sofrendo, está doente, está lascado, casou mal, filho tudo bagunçado. A turma que está em emergência já está ligando para Gotham. Certo? Telefone vermelho. Que vem o Batman. É assim que funciona. Então, escute só, a tempestade está vindo sacudindo, porque sacode o casamento de todo mundo. Sim ou não? Claro, filho, claro que sacode. Quem aqui tem um casamento perfeito, nunca briga, não tem uma discordância, não tem nada. Está morto, está solteiro. Que também tem outras dificuldades. Doido para fazer um amor. Que aliás é uma bagunça terrível que eu não consigo entender. Está os solteiros aí doidos para fazer amor e não pode. Os casados cheios de autorização para fazer amor e não quer. Não aplaude não, que isso é uma vergonha. Isso era motivo de vaia. Você está rindo, mas o assunto é sério. Aí lá vem a tempestade sacudindo tudo, parecendo que vai afundar. E quem é que está dentro do barco? Jesus. E os outros barcos? Não sei.
A Bíblia diz que tinha outros barquinhos, mas não conta a história deles. Conta a história do que Jesus está. Qual é o propósito? Mostrar que mesmo que você esteja no barco com Jesus, vai ter tempestade. Crente tem dívida. Crente fica doente. Isso. Aí tem uma enchente no lugar. Sabe o que as pessoas falam? Pecado. Lá em Xerém também teve. Onde eu moro. Vai falar que eu estava lascado porque a água passou. Aqui, ó. Porque eu aprendi uma coisa, gente. A tempestade vem para todo mundo. Para de se fazer de vítima. Lá está o vento. E quem é que está com medo? Todo mundo, porque crente também. Medo. Tem hora que você olha e fala: Senhor, nossa, o que eu fiz para merecer isso? E ele diz: não foi você, foi seu parente, o Adão. O Adão que encrencou vocês. Mas nem conheci ele. Falou: você não conheceu o seu tataravô. Então para de reclamar. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando pessoas começam a acertar, ela conserta a próxima geração. Hoje você reclama de que alguém tem vantagem sobre você, econômica, intelectual, uma série de coisas. Você sabe por que essa pessoa tem vantagem? Não é porque Deus gostou mais dela, é porque provavelmente o bisavô dela começou a consertar a vida antes do seu bisavô. Entendeu? O seu bisavô, por exemplo, era um jumento, e o do outro já era um cavalo. Um negócio mais evoluído. Entendeu? Entendeu meu exemplo? O que é que eu desenho? Então, hoje tem gente que chega aqui que tem mais vantagem, aparentemente, mas é porque pessoas, conserte sua vida hoje, você vai ver o que vai acontecer com seu neto lá na frente. É assim que funciona, é isso que a vida está esperando. Então está lá todo mundo com medo, esbugaiado, vão morrer, a água está entrando, e Jesus está bem lá, ó, dormindo. Aí alguém vai lá acordar, não sei quem foi, chega lá e fala assim: aí Jesus, Jesus, ô Jesus. Aí eu imagino Jesus assim, ó, igual os adolescentes quando acordam meio-dia. O que foi? Chegamos? Não vamos morrer. Aí Jesus falou: não falei nada disso. O senhor não está vendo que nós vamos morrer? Aliás, o senhor vai morrer dormindo. Certo? Porque aqui nós somos 13. Tem uma história que a baleia engoliu um. Mas 13. Fica difícil, tem que parecer um submarino. Aqui. Acordaram Jesus, até parece que Jesus estava dormindo. Porque às vezes quem está dormindo é você. Você está entendendo? Você pensa que ele está dormindo, mas não é ele, é você. O episódio está acontecendo para você acordar, para você se posicionar, para você agir, para você corrigir a rota. E vão acordar Jesus. Jesus já levantou, eu acho que não está muito bem. Porque levantou, já falou para o vento: cala a boca. Falou para o mar: marola. Não quero nem onda. O mar calou a boca, o vento arrapou fora. E ficou os discípulozinhos: nossa, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Jumento, é isso. Se vento e mar me obedecem, suas pragas, é para vocês me obedecer. O vento calou a boca, o mar ficou quieto, e eu estou dizendo para vocês só uma coisa: vamos para o outro. E vocês estão falando que vão morrer. Aí Jesus falou assim: difícil, hein? Caminhar com vocês. Aí o barquinho estacionou do outro lado. Aí eu imagino os discípulos descendo, falando: caraca. Aí Pedro pensa, se afunda, falando a André, o irmão. Pedro fala assim: eu nado pra caraca, queria ver Mateus, que é cobrador de imposto. Porque às vezes você pensa que a situação está ruim. Eu estava nos Estados Unidos com um amigo, pedimos um chá que nem ele nem eu conhecia. Perguntaram o tamanho, eu falei que queria pequeno. Ele estava com muita sede, pediu o grande. Quando eu botei o chá na boca, aquele chá deve ser servido assim na recepção do inferno. Porque pensa num chá ruim, mas ruim. E eu tomei o chá, mas comecei a rir, me deu uma crise de riso. E nesse momento ele leva o chá na boca e bebe. Quando ele bebe o chá, quase cuspiu fora.
Ele falou: Cláudio, você está rindo de quê? Eu falei: eu estou rindo que eu pedi o pequeno. Você vai ter que tomar o grande. Você está rindo, mas o assunto é sério. Decisões estão o tempo inteiro trazendo consequência para nós. Quando eu olho para essa situação, o que eu estou vendo? Eu estou vendo agora Jesus em pé, conversando com o vento, repreende o vento, o mar, os discípulos ficam perplexos. Porque qual é a lição? Eu estou no controle de tudo. Deus manda para você que Ele está no controle de todas as coisas da sua vida. Ele abre portas para homens resolver, e Ele resolve coisas que homens não resolvem. O que é? Para tomar o remédio? Por favor, crente. Vai no médico, passa a receita. Ao crente, descobriu que está com problema. Qual é o perigo do crente? A fé. Vou tomar isso não. Eu creio. Creia com remédio. Ah, pastor, mas se eu não deixar de tomar. Não, é só você toma primeiro e tenha fé depois. Porque aí você não acreditou no remédio, mas posicionou a fé depois. Porque está assim de gente, ó, que quer que Deus resolva tudo. Não vai rolar, gente. É responsabilidade sua. Fala assim, é minha responsabilidade. Isso. É responsabilidade de quem tem um casamento feliz? Minha, da minha mulher ou de Deus? Minha. E se a minha mulher não mudar? Meu filho, se minha mulher não mudar, o problema é dela. Eu mudei. Ah, pastor, mas aí não vale a pena. Por quê? Então quer dizer que eu só mudo? Eu vi uma frase esse dia que eu achei maior barato. Minha educação depende da sua. Como é que minha educação depende da sua? E se você for mal educado? Eu também sou. Eu falo, não, se você for mal educado, eu vou ser educado com você, e educado o suficiente para afastar você do meu convívio até que você ganhe educação. Atenda uma coisa, se uma pessoa disser que você é um cavalo, pode ser mentira. Se 5 pessoas disser que você é um cavalo, pode ser um complô. Se 20 pessoas disser que você é um cavalo, compra uma ferradura. Que às vezes você consegue enxergar o defeito em todo mundo, menos em você. Mas vamos voltar para o texto. Chegaram do outro lado, desembarcaram. Eu imagino meio amarelo, branco, sei lá, refazendo do susto, olhando para Jesus, desconfiado que aquele mar quase afogou. E quem é que vem lá na direção deles? Um cara pelado. Pensa, uma visão do inferno. Vem um maluco pelado correndo. Todo machucado, ferido, doido. Eu imagino os discípulos olhando. Caramba, a tempestade continua. Só trocou de ambiente. E chega o peladão. O que ele merece? Nada. Quem ele é? Ninguém. Ele não tem família, porque a vida dele faz com que ele não consiga conviver com família. Ele não tem amigos. A vida daquele camarada praticamente o baniu do convívio. O que a Bíblia está dizendo? Jesus entra aqui, muda a minha vida e me diz: entra no meu barco, porque eu vou te levar para um outro lado, e desse outro lado tem gente banido, tem gente que ninguém dá nada por eles, tem gente que as pessoas vão dizer que estão perdidos, tem gente cheia de demônios, tem gente toda ferida. Preste atenção, tem gente acorrentada, e eu vou levar vocês do outro lado, porque eu vou libertar esse camarada, eu vou dar para ele o que ninguém pode dar, eu vou fazer por ele o que ninguém pode fazer, porque é isso. O propósito bíblico aqui é olhar para um camarada sem nada. Pastor, ele está pelado? Sim. Por quê? Porque foi desse jeito que o Criador criou Adão e Eva, nu. Você sabe por que gadareno está nu? Porque é nu que Deus nos quer para mudar a nossa vida para sempre. E não é uma nudez física, porque a nudez física você cobre com uma roupa.
Deixa eu te falar, você só fica nu, de forma tranquila, perto de alguém que você tem muita intimidade. Você sabe por que Adão se vestiu depois que pecou? Porque a intimidade foi jogada no lixo. Quando vem o cara pelado correndo na direção de Jesus, sabe o que Jesus vê? Eu e você. Sabe o que ele está pensando? É assim que eu quero que as pessoas venham na minha direção, sem roupa, despidas, trazendo quem é de verdade, sem máscaras, disposta a encontrar comigo, sem nada que possa escondê-la, oferecendo tudo de si. E é isso que vem gadareno. Os discípulos não conseguem entender. O que vem é um homem pelado. Quando ele chega, sabe o que ele diz? O que tenho eu contigo, filho do Altíssimo, para você vir me perturbar? Quem vem conversar com Jesus não é gadareno, é o pecado que está nele. Que tenho eu contigo, filho do Altíssimo? O que você veio fazer aqui? Eu vim pegar de você aquele que não é seu, é meu. Eu vim entrar na sua vida. É isso. Essa é a proposta de Jesus? Não simplesmente. É o que Jesus está querendo que seus discípulos entendam. É o que fez Pedro quebrar seu modelo mental, a ver o lençol, quando ele recebe uma instrução de visitar Cornélio. É o que Ananias recebe como instrução quando vai receber e ter o contato com Paulo. Pastor, eu queria encontrar o meu ambiente, o meu ministério, o que Deus tem para mim em tudo isso. Começa a ser usado para libertar pessoas. Passe a levar com amor, com carinho, com respeito, mas uma palavra que não negocia com o pecado e que faz com que as pessoas fiquem nuas. Hoje eu vejo gente que quer colocar medo nas pessoas, e todas as vezes que alguém está com medo é o que Adão tinha. Se alguém tem medo, ele vai, se cobre e se esconde. Quando você diz para a pessoa, querido, não adianta você se esconder, que ele sabe quem você é, te ama do jeito que você é, do jeito que você está, e você não precisa mudar primeiro para recebê-lo. Você vem como está, e levaram consigo assim como estava no barco, diz o texto no verso 35. Como estava no barco, do jeito que eles estavam, pronto. Quando nós olhamos para esse homem chegando, Jesus diz para o mal que está nele: pode sair dele agora, saia dele, entre nos porcos. E agora? Agora você vai tomar um banho, e agora você vai trocar de roupa. Mas Deus não queria ele nu? Sim, ele está nu diante de Deus. Quando Isaías tem um encontro com Deus, no capítulo 6, 5, 6, ele diz: no ano em que morre o rei Uzias, eu vi Deus, o Senhor, no alto e sublime trono. A orla do seu manto enchia todo o templo, serafins acima dele, 6 asas, 2 cobriam o rosto, pés, 2 voavam, clamavam: santo, santo, santo. E quando eu vi isso, eu disse a meu respeito: ai de mim, que vou perecendo, porque sou alguém de lábios impuros e habito no meio de impuros lábios. Quando Isaías encontra com Deus, a nudez dele aparece, quem ele é de verdade, e na presença de Deus, ele não tem tempo de olhar para ninguém, a não ser para ele mesmo, e corrigir sua rota. Deus me trouxe hoje aqui para falar para você, e para mim mesmo, porque eu estou pregando para mim, que esse é o propósito. Agora o homem que estava pelado está vestido. Por quê? Porque agora não é mais para estar perante Jesus e Deus. Agora ele precisa estar vestido, porque Jesus vai dizer: vai para a tua casa, meu irmão. Vai para a tua casa. Como? Vestido. Vestido por quê? Porque você só vai cobrir seu corpo. É isso. Você cobre seu corpo agora e vai para a sua casa. Mas você vai continuar nu.
na minha presença. E ele vai para a casa dele. E eu fico imaginando, gente, o cara vindo de longe. Ele tinha família. E a família dele falando: olha lá, olha lá. E parece ser o meu irmão, o meu marido, o meu filho. Eu não sei quem ele era. Mas quando Jesus manda ele para sua casa, provavelmente ele tem irmão, ele tem primo, ele tem mãe, ele tem pai. E as pessoas que sabiam quem ele era começam a olhar ele estranho. Mas ele está vestido, andando direito, o semblante é diferente. E agora ele chega na casa dele. Onde Jesus mandou. Aprenda uma coisa: mundo espiritual não respeita o que você fala. Mundo espiritual respeita o que você faz. É isso. O poder de alguém. Uma vez os discípulos estão dizendo para um demônio: sai, 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 sai. E o demônio não saiu. Chegou Jesus e disse: sai dele agora e nunca mais entre nele. E o demônio sai. Eles vão para casa e os discípulos dizem para Jesus: dá um ensinamento. Por que é que o demônio não saiu quando nós estávamos expulsando? Jesus disse: porque ele não sai. Ele só sai com jejum e oração. O mundo espiritual não reconhece, ainda que há poder e muito grande nas nossas palavras. Não são nossas palavras que regem o todo. Eu já falei isso aqui. Se só palavras mudassem a vida das pessoas, o que seria do mudo? Como é que o mudo? Se não pode falar nada. Mudou a vida. O mundo espiritual reconhece ações, atitudes. Eu peguei um texto para me terminar, e ele diz assim, Marcos 8, lembre-se que eu comecei em Marcos 5, Marcos capítulo 8, verso 9 diz assim: e os que comeram, era quase 4.000 homens, e os que comeram, eram quase 4.000 homens. Jesus tem a primeira visita lá, onde deu uma lição nos discípulos, sim, de mudarem de lado, de transformação, de encararem tempestades, de acreditar na promessa, mas de ter um choque, de chegar do outro lado e descobrir que é a nudez a que conta, é a nudez. Quando aquele homem vem nu, emocionalmente, sem reserva, dizendo quem ele é, sem máscaras, pronto. Mas ele não merece, ele mora no meio do sepulcro, está todo machucado. Agora, isso não é quem ele é, isso é onde ele está. Espere eu mudar. Mudou, mandou o cara para casa, ele chega em casa com uma nova vida. Cadê o camarada que morava no sepulcro? Não mora mais. Cadê o indivíduo que andava nu? Não anda mais. Ele está incluso novamente, apto para lidar com gente, com pessoas. E agora nesse ambiente, 2 anos e meio aproximadamente, capítulo 7, versos 50 a 51 de Marcos, Jesus está entrando em Tiro e Sidom pelos territórios ou os termos de Decápolis. Decápolis, onde ele esteve 2 anos e meio atrás para ter um encontro com um homem que estava nu. E quando Jesus volta, gente, não tinha internet, não tinha rede social, não tinha mídia, não tinha nada. Como ajunta tanta gente assim? 4.000 homens, sem falar mulheres e crianças. Se isso aconteceu bem na primeira multiplicação dos pães, vamos aí. Nós temos pelo menos 12 discípulos e um local altamente favorável para que isso acontecesse, ainda que fosse extremamente difícil comunicar quanto tempo precisaria avisar. Cada pessoa não tinha um carro de som, não tinha nada para dizer: olha, Jesus vai estar aqui amanhã. Então, gente, olha, está aí na mídia social, o pastor Cláudio vai pregar na missão. Não tinha nada disso.
Na primeira multiplicação dos pães em Cafarnaum, tinham os discípulos para pregar, uma multidão, muita gente convertida. Mas Decápolis era só um cara. Que 2 anos e meio depois, quando Jesus volta, tem 4.000 homens para ouvir um indivíduo que mudou a história do cara pelado. Você está entendendo? É isso que Deus quer de nós. Nudez. E vou falar para você, se Deus quer nudez de nós, o diabo também quer. A diferença é que o diabo quer a nudez física. O diabo quer as mulheres sem roupas. É isso. O que o diabo quer é a exposição da sensualidade, porque ele também quer nudez. Lembra? A mulher do poço de Jacó? O que tem lá? Até hoje eu me encontrei com um homem que queria minha nudez física, e hoje eu me encontrei com um homem que quer a mesma coisa que deu para Adão, a mesma coisa que pediu do gadareno. Nudez, transparência. Vamos lidar com isso com maturidade. É por causa dessa influência maligna do diabo que demonizaram o sexo. Foi por isso. Deus nunca impediu sexualidade, mas a maneira cuja qual o mal a utiliza é que é o problema. Vamos sair daqui hoje entendendo que o que Deus nos chamou é para mudar de lado. Para mudar de lado só dá para ir num barco só. E para que eu vou do outro lado? Para mostrar para eles o que eu tenho. Eu vou libertar o viciado, a prostituta, o pecador, seja ele quem for, esteja ele inserido na classe que for. É assim que funciona. Posso ouvir um amém da igreja? Você pode ficar de pé? Feche seus olhos. Pastor, eu não sou um viciado, eu não sou uma prostituta, eu não estou aí rotulado em nada desses ambientes. Quem sou eu na verdade do que eu estou precisando? Bom, hoje para você é muito simples. Você está dentro do barco? Ou você está navegando em outro barco? Ih, pastor, eu estou no barco da mentira, das drogas, eu estou num barquinho aí, eu estou num barco, aquele barco, eu já estive até dentro, mas hoje eu estou meio desviado. Eu não sei o que é meio desviado. É o cara que vai para o meio inferno? Eu não sei. Feche seus olhos, pode fechar, que eu sou carioca, flamenguista, mas vim em missão de paz. Vou roubar nada seu. Isso. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado. Aleluia. Filhos, tuas filhas estarem aqui, entendendo o chamado, ó Deus, e nós entendendo a lição. Muito obrigado, ó Deus, pela lição que recebemos desses textos, de entender que do outro lado tem gente que precisa. Do outro lado tem pessoas que bastam ficar nuas, basta ficar como nós um dia ficamos diante de Ti, mostrando quem éramos de verdade. Então muito obrigado, continua conosco, Senhor, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Eu quero fazer uma reflexão com vocês sobre algo que tem me deixado um pouco preocupado, e eu tenho decidido de um tempo para cá, fazendo a minha revisão, que a igreja precisa estar melhor instruída, mais apta para lidar de uma forma sóbria, séria, a oferecer a Deus um culto racional. O culto racional, ele não restringe a presença do Espírito Santo, muito pelo contrário. As pessoas racionais, né, no contexto bíblico, quando a Bíblia diz que nós devemos oferecer a Deus um culto racional, a proposta é fazer com que aquele que vai oferecer o culto faça de uma forma sóbria, de uma forma clara, de uma forma objetiva. Essa é a grande verdade. Não sem saber o que está fazendo, sem saber
o que está falando, ou falando de uma forma automática. Nós somos uma igreja que cremos nos dons, no mover, certo? E no agir do Espírito Santo. Acreditamos em curas, em milagres. O Espírito Santo tem liberdade para agir, porém, nós temos muito desconforto com meninice. Nós temos muito desconforto com um discurso que tem por propósito manipular pessoas, inibir a capacidade das pessoas de exercer seu raciocínio, ainda que seja errado, ainda que seja equivocado. As pessoas não podem ser privadas de pensar, de raciocinar. Fazer isso é causar na pessoa um nível de dependência. Quando você inibe as pessoas, seu filho, de agir, de pensar, de fazer, parece que você está o protegendo, mas uma hora você não vai estar mais presente e ele precisará tomar suas próprias decisões. Tão pautado nisso, se você observar, eu tenho procurado fazer as coisas de uma forma mais metódica, para impulsionar as pessoas a fazerem da maneira certa. Até a oração aqui, eu fiz lendo como eu ensinei a vocês, que muitas vezes têm dificuldade de falar. Então escreva durante o dia, e você vai ver que se você escrever sua oração durante o dia, certo? Mesmo que ela seja fragmentada na escrita, assim que você levantou, escreve, teve algum problema, escreve, teve algum pedido de oração, escreve. Quando você for orar a Deus à noite, não feche os olhos não, abre os olhos e fale: Senhor, eu vou orar ao Senhor em nome de Jesus, e está aqui todo o conteúdo que eu quero entregar em tuas mãos. E aí você leia tudo. Então, pautado nisso, eu tenho visto, principalmente de um tempo para cá, a estratégia que o mal está usando para demonizar algumas palavras, fazer com que algumas palavras se tornem desconfortáveis em serem conversadas, debatidas, aceitas. E dentre essas palavras, eu separei 8. É lógico que esse culto é muito curto para que eu possa falar sobre todas elas, mas eu queria refletir sobre algumas delas, né? Eu separei a palavra dinheiro, eu separei a palavra sexo, eu separei a palavra política. Essas 3 palavras, de uma forma bem antiga, não é de hoje que elas têm sido demonizadas. Essa é a grande verdade. O dinheiro se tornou um mal. Tratar desse assunto é desconfortável. Cônjuges brigam quando vão conversar sobre dinheiro. Famílias brigam quando vão repartir seus bens, certo? Pessoas têm dificuldade de conversar sobre esse assunto, porque em algum momento o dinheiro virou algo do demônio. Nós temos a palavra sexo. Em algum momento, algo que a Bíblia diz que foi Deus que criou, certo? E que tudo que Deus cria é bom, foi demonizado. E aí a perversão acaba entrando num ambiente cujo não tem diálogo, não se tem liberdade para agir ou para conversar. Então a pornografia, a pedofilia, a promiscuidade, certo? Tem entrado nesse ambiente. Por quê? Porque essa é uma palavra que é do demônio, a palavra sexo. Nós temos a palavra política, certo? Que é uma palavra altamente demonizada, a ponto de pessoas dizerem de pé juntos, sem nenhum argumento bíblico, sem nenhuma tese pautada na Bíblia, de que um cristão, certo? Alguém que se diz religioso tem que se abster
da posição de cidadão. Porque se ele manifesta sua cidadania, ele, certo, é alguém perverso, ele é alguém corrompido, porque a política, ela foi demonizada. Deixa eu trazer para uma linha mais atual, para nós e talvez para muitos de vocês que vieram de igrejas onde os pequenos grupos foram estabelecidos, em algum momento demonizaram a palavra célula. A célula chegou num ambiente cristão, trazendo consigo um projeto de evangelismo fantástico, um processo de cuidado ao próximo, né, de uma forma mais fragmentada, removendo, né, apenas um para cuidar de todos, de uma forma sensacional. Porém, o que aconteceu com ela? Ela foi demonizada e hoje trocaram por pequeno grupo, grupo de apoio, porque ninguém tolera mais. Se você escutar a palavra célula, você dá até um ruído esquisito. Você vê o garfo do chifrudo. Uma palavra demonizada. A palavra família é uma palavra que está sendo demonizada, certo? Falar de família, principalmente no modelo tradicional judaico-cristão, é quase uma coisa de demônio. A palavra obediência é uma palavra altamente demonizada. Nós olhamos a palavra autoridade, é uma palavra extremamente demonizada nos dias de hoje. Eu tenho uma mensagem para cada uma dessas palavras, mas hoje eu quero me deter na última palavra que eu separei, ou nas duas últimas, e vou abordar à medida que for possível. A palavra religião e igreja. Está assim de gente falando mal da religião, certo? E não é da religião cristã, não, é de todo tipo de religião. Inicialmente havia um combate ao cristianismo. Essa foi uma estratégia, me parece maligna, durante muito tempo. Hoje ele ampliou. Para que acabar apenas com uma religião, se podemos descredenciar todas elas? Passamos até por despercebido, certo? Quando destruímos todas elas. Então não interessa mais se você é cristão, se você é espírita, se você é muçulmano, se você é judeu. Não interessa se você pertence a uma religião de matrizes africanas. Não, vamos acabar com a fé das pessoas. Então eu não sei se você concorda com isso, e você tem todo o direito, certo? Eu só queria te dar algumas informações bíblicas sobre isso, para que você chegue à sua própria conclusão. Porque essa é a grande questão, certo? É você avaliar o conteúdo que você recebe. Então preste atenção, quando você vai falar mal da religião, a primeira coisa que você deveria fazer é descobrir o que é. O que é religião? Certo? As pessoas falam muito das coisas, mas quando você pergunta a ela o que é, então se eu perguntasse a você, certo? Lá descrito num dicionário, qual é o significado da palavra religião, eu fui lá para trazer para vocês. Vai ficar gravado, depois vocês podem ver de novo. Eu fiz uma live hoje à tarde, alguém participou aí da live? Isso aí, bastante gente, certo? Eu já falei um pouco sobre isso, mas a palavra religião, ela se resume a 3 pilares na sua definição. Primeiro, a palavra religião, ela fala de um poder superior, na crença num poder superior ou na existência de Deus. Um religioso, ele sempre vai acreditar que há um poder superior e que há um Deus acima de tudo, na existência de Deus. Não interessa qual religião seja ele, certo? Ele vai acreditar que o Jeová está para os judeus, assim como o Alá está para os muçulmanos, assim como algumas entidades estão para religiões de matrizes africanas, certo?
assim como Deus está para nós, mas a religião, inevitavelmente, ela faz com que o indivíduo acredite nessa força superior e na existência de Deus. Segunda coisa que um religioso vai precisar ter é a crença de que há um destino para o ser humano. Ok? O ser humano está neste corpo de passagem e ele vai ser destinado. E na maioria das religiões, seja com a possibilidade de um retorno, de uma revisão, certo? O final é salvação ou perdição. A maioria acredita nisso. E a religião também fala da obediência. A obediência aos valores dessa força superior ou desse Deus. Então eu não vejo problema nenhum em acreditar em Deus. Eu não vejo problema nenhum em acreditar que o ser humano terá um destino. E eu não vejo problema nenhum no que diz respeito aos valores de obediência, como ética, moral, decência e bons costumes. Na Bíblia que eu uso, vamos ver até a tradução aqui, porque ela é diferente da minha, certo? Eu uso um Almeida, corrigida fiel, mas coloca para mim, Tiago 1:26. Isso. Se alguém supõe-se ser religioso, deixando de refrear sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Verso 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Feche os seus olhos por um momento. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Bom, preste atenção aqui, porque eu quero fazer uma reflexão com vocês sobre esta posição. Nós vimos 3 vezes a palavra religião aparecer no texto em que lemos. Algumas pessoas podem trazer uma tradução diferente, mas nós temos que entender uma coisa. A Bíblia está dizendo que aquele que cuida ser religioso precisa ter domínio daquilo que fala, disse Tiago, porque senão a religião dele é vã. O verso 27 diz que a religião pura e imaculada é cuidar dos outros sem perder o cuidado de si mesmo. Então não há nenhum problema com a religião. Nenhum problema com ela. As pessoas começam a trazer informações, eu não sei pautadas em quê, tá certo? Para falar tanto contra a religião do que contra a própria igreja. E o sistema hoje tem a seguinte definição: para eu ser cristão, eu não preciso ir à igreja, eu não preciso fazer parte de uma igreja. Em tese, ninguém está preocupado se você faz parte da igreja ou não. A verdade é essa. O que as pessoas querem saber é se ao fazer parte dessa igreja, você fará 2 coisas que incomodam demais aquele que luta contra a igreja. Segundo, primeiro, você vai se tornar obediente a Deus. Esse é um problema sério para o mal. Todas as vezes que alguém obedece e torna viável aquilo que algumas pessoas acham que não é, ele faz um mal terrível a um grupo que normalmente vende a ideia de que não é possível. Segunda coisa que incomoda muito as pessoas: o financiamento que você exerce para esse sistema continuar de portas abertas, mudando a vida de pessoas. Essa é a grande verdade. As pessoas que dizem que você não deve ser religioso e dizem que você não deve frequentar uma igreja, ela não está preocupada com sua alma. Não. Ela simplesmente, certo?
está preocupada com a possibilidade de você se tornar alguém obediente, e que pior, e de você colocar seu dinheiro, como acabamos de fazer, com dízimos e ofertas, para quê? Para que essa instituição continue funcionando, propagando. Essa é a grande verdade. Qual é a grande questão? E eu acho que você já deve ter notado isso, mas é importante vermos. Por que é que viemos à igreja de fato? Será que ao recebermos Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida, será que depois de termos um entendimento na fé em Cristo, precisaríamos continuar vindo à igreja? Será que eu saio da minha casa para vir para cá para ser salvo? Será que eu estou fazendo isso aqui porque cumprindo isso que eu estou fazendo, eu sou salvo? Quando alguém diz que pessoas não devem ir à igreja depois de terem recebido a Cristo como Salvador, na verdade elas estão dizendo: para que voltar para a igreja se você já recebeu a sua salvação? Olhe bem, a proposta é: pense apenas em você. Se você acha que eu venho para a igreja para pregar, certo, para compartilhar aqui a palavra de Deus, porque eu acredito que você é salvo por isso, você está enganado. Não tem nada a ver com isso. A minha fé em Cristo Jesus e a minha obediência faz com que eu seja salvo por Ele. Porém, coloca para mim, por favor, Mateus 16, 25. Dá uma olhada nesse texto, talvez ele te explique um pouco. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. Preste atenção. Quando eu saio da minha casa para vir à igreja, sabe o que eu trago para cá? As minhas experiências. Sabe o que eu trago para cá? A minha família. Sabe o que eu trago para cá? O meu dinheiro. Sabe o que eu trago para cá? O meu conhecimento bíblico. Porque eu estou na igreja para oferecer às pessoas aquilo que eu recebi. Porque eu não estou preocupado com a minha salvação. Não. A minha salvação está em Cristo Jesus. A minha preocupação atual é que outras pessoas sejam alcançadas por aquilo que eu já fui. Essa é a grande verdade. Então, quando alguém diz: ninguém precisa ir à igreja, observe se as pessoas que estão falando isso, certo, pregam o evangelho e difundem a salvação. Dá uma olhada. Algumas têm um ministério para fazê-lo. Sim, nós temos um missionário. O Robert é um missionário. Você acha que ele frequenta a igreja todos os cultos? Não. Ele está no Afeganistão, sustentado por você. Sim, você manda dinheiro para ele. Ele frequenta os cultos na igreja? Não, porque não pode. Sabe o que ele faz lá? Ele faz culto nas casas. Sabe o que ele faz lá? Ele difunde o evangelho, ele batiza pessoas. Se as pessoas que falam contra a igreja fizerem isso, eu até entendo. Mas isso não é a verdade. Então hoje, quando você vê alguém falando mal, porque fulano é religioso, sou religioso com muito orgulho, sim. Quer conhecer minha religião? Eu estou pronto para te apresentá-la. Eu não gosto da igreja. O problema e o trauma que você teve com a igreja não é problema meu. Tá certo? Se você se associou a um pastor sem vergonha, que pedia dinheiro 3, 4 vezes durante o culto, que pegava uma medalhazinha e dizia: isso aqui, cante comigo uma canção na hora da oferta, tudo entregarei, tudo entregarei. Ou seja, se você foi traumatizado por esse tipo de liderança, isso não é culpa nossa.
Seu argumento é insustentável. A igreja foi criada por Cristo. A igreja é chamada de noiva de Cristo. Qualquer um que fale contra ela, fala contra Cristo. Ah, mas a igreja somos nós. Então tá bom, querido, somos nós reunidos. Se não há possibilidade de se reunir, eu entendo. Mas a igreja é uma agência do reino para apresentar a Cristo. Então eu fico olhando as pessoas, e pior, alguns até crentes falando sobre isso, mas a maioria deles, diga-se de passagem, tudo traumatizado, porque o pastor fez isso, porque a irmã de oração fez isso, porque recebeu uma profetada ao invés de uma profecia, porque o outro fez aquilo, tudo revoltadinho. A culpa é de quem? Eu fico imaginando a confusão que isso não vai dar na fila do inferno. Porque tem gente que diz assim: ô pastor, para eu ser crente igual uns irmãos que tem na igreja, eu prefiro viver a minha vida. Você está certo. Tem uns crentes na igreja ruim. Tem irmão na igreja que, se o diabo vier aqui e me pedir referência para levar, eu não dou. Estou falando certo. O diabo fala assim: eu vou levar fulano. Eu digo: rapaz, não leva não, que isso vai apagar o fogo do inferno. Isso vai arrumar uma confusão desgramada lá. Vai abrir um inferninho na outra esquina. Você entende? Sim ou não? Agora, alguém que vive fora dos valores de Cristo, dentro da igreja, e alguém que vive fora da igreja, sem os valores de Cristo, vai para onde? Para o mesmo lugar. Então eu queria que você entendesse isso, que é uma palavra que está sendo altamente demonizada, certo? O tempo inteiro hoje você vai ouvir gente falando contra a religião e contra a igreja. Eu não posso me deter muito. Segunda palavra que eu quero refletir com vocês, a palavra autoridade. Pensa numa palavra que tem sido demonizada. Não reconhecer, certo, instituições que falam, certo, e que têm autoridade, tem sido algo expandido. Hoje você fala, né, de órgãos. Por exemplo, você fala de professores. Pare e pense. A palavra professor, na minha época, tinha uma autoridade muito grande. Sim ou não? Sim. A palavra polícia, na minha época, tinha uma autoridade muito grande. Sim ou não? Isso. Hoje tem? Não. Você olha para os dois lados, certo? Porque os dois lados foram destituídos. Os dois lados. Você olha para o ambiente do professor, se perverteu? Muitas vezes sim. O ambiente, certo, de autoridade policial se perverteu? Sim. Na sua totalidade? Não. Mas qual era o propósito de tudo isso? Remover a palavra autoridade. Porque se não existe uma autoridade, a autoridade sobre si quem é? Você. É cada um olhando para si mesmo e achando que é uma autoridade sobre si. Ou seja, você faz o que você bem entender. São palavras que hoje não soam muito bem. E eu não estou falando porque eu sou... Se você caminha comigo, você sabe que eu não me preocupo muito com essa história. O pastor está dizendo isso porque ele é pastor e ele quer ter autoridade sobre mim. Eu não quero ter autoridade sobre você. Eu quero te dar informações para que você entenda o que é importante. É só isso. Porque quando olhamos para essas coisas, essas palavras foram destruindo, minando. Vamos pegar uma sociedade sem religião. Querido, faça uma pesquisa, digita no Google, pelo amor de Deus, digite no Google o que aconteceu com nações cujas quais a igreja foi erradicada, a religião foi erradicada, e você vai ver o que aconteceu, onde elas estão. Essa é a grande verdade. A minha proposta é fazer o quê? É fazer com que as pessoas entendam, raciocinem. É isso. Eu não quero manipular você. Você não é obrigado a concordar com aquilo que eu estou falando. O que eu quero é criar em você um ambiente de questionamento.
Será que faz sentido, certo? Nós vemos crentes falando contra a igreja, porque o não crente, eu entendo isso. Agora eu estou vendo crente falando contra a igreja, crente falando contra a religião. É difícil. E não é porque eu sou pastor, não. Porque antes de ser pastor, eu sou cristão. Obediência é outra palavra. A palavra obediência virou um demônio. Falar para um filho hoje obedecer um pai é um troço terrível. Terrível. E antigamente, presta atenção, era tudo justinho. As autoridades favoreciam os pais, sim ou não? Sim. Eu sempre pergunto aqui, quem aqui apanhou? Levanta a mão. É isso aí. Apanhou, estou falando violência não, estou falando disciplina. A Bíblia diz que toda criança tem que apanhar porque nasce doida, aí apanha, fica boa. Ué, está lá em Provérbio, a vara da disciplina tira a loucura do coração da criança. Ué, é verdade. Todo mundo aqui apanhou, sim ou não? Ou a grande maioria? Você ama seus pais? Sim. Eu estou para te dizer que quem apanhou do pai ama mais o pai do que quem não apanhou. O que era isso? Obediência. Obediência aos mais velhos. Eu lembro, o vizinho estava vendo você fazer algo de errado, ele falava, foi lá com seu pai, hein? Você ficava assim, não fala não vou fazer mais não. Sim ou não? Pega uma criança de hoje e diz para ela, vou falar com seu pai. Sabe o que ela fala? Se você encontrar ele, fala com ele que eu estou tentando falar com ele já faz uns dias. Então são palavras que elas se perderam e a sociedade está virando essa bagunça. Porque hoje você falar em obedecer, que obedecer, rapaz? Que obediência, que autoridade, hoje não tem autoridade, que igreja, que religião, que família. Quando você vai falar de família, você fala de casamento, pensa na tribulação que você tem para falar. Hoje tem, sei lá, não sei nem quantas definições para definir uma pessoa. É ou não é? Tem hétero, tem homo, tem e pan. E vai, cada um. A mulher queria casar com a árvore nos Estados Unidos. Você pensa um troço desse? Porque a palavra família, nos moldes judaico-cristão, virou um demônio. Porque nós temos discurso de ódio. Isso. Odeio. Assistiu os Smurfs. Oh, infeliz. É verdade. Filho. Demonizaram. Hoje criança, cara, ninguém quer ter filho não. Filho é um troço caro demais, menino. É esse negócio de ter filhos. Até porque você nem sabe o que vai ter. Parece crocodilo. É que nasce primeiro de acordo com a temperatura. Eu não gosto nem de falar disso, que eu fico doido. Mas é verdade. Certo? Família, respeito aos pais. Isso era uma coisa que nos trouxe até aqui, gente. Se nós perdemos isso, nós estamos fritos. Essa é a verdade. Uma sociedade sem religião, sem igreja, sem autoridade, sem obediência, sem família. Onde é que nós vamos? Pare e pense. Você já parou para pensar nisso? Uma sociedade que não pensa em política, eu sou contrário. Ok? Primeiro, a botar um político para vir fazer política no altar da igreja. O máximo que a gente pode fazer é orar para Deus abençoar. Sou contra. Certo? Vocês nunca me viram fazendo isso aqui. Eu fiz uma vez isso aqui quando o governador esteve aqui em hoje, estávamos recebendo o governador do nosso estado, certo? E dei uma palavra a ele como cristão. Mas eu aqui não fico dizendo em quem você tem que votar. Para mim, se você votou no Lula, se você votou no Bolsonaro, se você votou no Enéas, se você votou no... Eu não quero saber. Certo? A gente transmite uma mensagem e a igreja resolve o que vai fazer. Eu não estou aqui para fazer massa de manobra. Agora, preste atenção. A Bíblia está cheia de crente político. E quem é que colocou? Deus.
Deus queria levar seu povo para um ambiente seguro. Deus sabia que uma grande crise iria se instalar no mundo antigo, na época dos egípcios. Então o que Deus fez? Colocou José como governador do Egito. Ele governou para quem? Ele governou para egípcios. Ele governou para sua família. E todas as nações que estavam em voltas do Egito, ao redor do Egito, foram beneficiadas pelo governo de José, porque um político, um governante sério, ele governa para o povo. Não interessa se esse povo é branco, se ele é preto, se ele é rico, se ele é pobre, se ele é homo, se ele é hétero, não interessa. Nós não temos como cidadãos, nós não temos como nos desvencilhar dessa questão política. Ela faz parte do nosso dia a dia. Aí você encontra alguém maluco que acha que Deus vai sair do céu para votar. A obrigação é nossa de escolher. Está ruim de escolher, eu sei que está ruim, por isso que eu não falo. Mas não vem falar comigo que um cristão não pode ter uma posição política, porque aí, querido, você, por favor, a sua mentalidade, aliás, se você pensa desse jeito, eu sugeriria a você que vá para uma igreja onde o líder religioso pensa assim, porque isso para mim é tão insano. Esse dia alguém falou: o senhor não pode falar porque o senhor é pastor. Eu falei: querido, eu não sou pastor, tira isso da sua cabeça. Eu estou pastor quando estou exercendo a minha função pastoral. Para minha mulher, eu não sou pastor, eu sou marido. Pergunta a ela se ela fala lá em casa: pastor Cláudio, como está? Você acha que os meus filhos, o Felipe, que é meu filho, fala para o pastor Cláudio? Você acha que meu neto me chama de pastor? Porque para meu neto eu não sou pastor, eu sou avô. Para minha mulher eu não sou pastor, eu sou marido. Para o meu filho eu não sou pastor, eu sou pai. Para minha mãe eu não sou pastor, eu sou filho. Certo? Para os meus amigos eu sou o Cláudio. Entendeu? E para a política eu sou um cidadão. E você também, goste ou não. Você pode até abrir mão do seu direito, certo? Mas você é um cidadão. Então, por favor, para com essa palhaçada de que religião e política não se misturam. Não mistura, mas você é cristão. É obrigação sua orar pelos políticos tudo. Você já me viu fazendo brincadeira, mas quando eu dobro o meu joelho, eu não votei no Lula. É lógico que eu não votei, certo? Mas eu oro por ele, para que ele tenha um bom governo. Você acha que eu gosto do Alexandre de Moraes? Eu não gosto, pelas coisas que faz com gente que está conosco aqui, ó. Eu já falei isso aqui. Nós temos um dos nossos que pegou 16 anos de prisão por causa dele, injustamente, sem provas nenhuma. Mas você acha que eu vou amaldiçoar ele? Eu não vou, porque da minha boca não sai maldição. Eu vou orar. Você está entendendo? É responsabilidade nossa. Mas essa foi uma palavra demonizada. Seja franco aqui agora, você tem livre. Você sabe que aqui você tem. Quem aqui acha que política, que o crente deve ser totalmente alheio à política, não deve falar de política, não deve fazer nada? Por gentileza, levante a mão. Pode levantar. Deixei você sem graça. Então tá bom. Não, é porque se você analisar direitinho, as pessoas precisam aprender a se posicionar. Pastor, eu penso desse jeito, eu acho que não dá mesmo não, porque Jesus está no controle de tudo. Entendeu? Não está na Bíblia, mas eu creio que você pensa assim. Ué, então é a palavra demonizada. Falar política dá até um urticária em nós. Vamos aqui, rapidinho, porque nessa culto eu não posso falar muito. Sexo, pensa num troço que acabou com os casamentos. As pessoas não... Se você fala sexo, tem gente que fica assim, ó.
Você falou sexo na igreja, a mãe já fecha logo os ouvidos dos filhos. O menino tinha 11 anos de idade, o pai falou com o menino: meu filho, está na hora de nós conversarmos, tirarmos umas dúvidas sobre sexo. O garoto falou: senta aí, pai, quais são? É só você falar. Então deixa eu falar uma coisa para você. Quem criou o sexo foi o capeta? Sim ou não? Quem criou o sexo foi quem? Então por que a mulher às vezes não tem intimidade para conversar com o marido sobre esse assunto? O marido não tem intimidade para conversar com a mulher? Por que a pornografia está aí, um pessoal com as cabeças tudo tortas, com os troços tudo esquisito? Porque alguém demonizou, rapaz. Um namorado deveria ter toda a liberdade de falar sobre sexo com a sua namorada antes de casar. Minha filha, senta aí que hoje nós vamos falar, nós não pode fazer. Nós acreditamos só depois do casamento. Então, mas senta aí, minha filha. Vamos conversar sobre isso. Tá certo? Bom, na modalidade das Olimpíadas, do sexo depois de casado, você, assim, fala, não fala, não fala. Tem mulher que gente, quando eu citar exemplo, eu não falo o nome. Então, por favor, não se aborreça. Eu fui lá no gabinete do pastor e ele me usou como exemplo. Não usei, eu não faço isso. Entendeu? Mas eu preciso usar os exemplos. Mas eu não falo o nome, eu falo o crime, mas não falo o criminoso, entendeu? Entendeu? Eu não falo, eu nunca falei. As pessoas ficam constrangidas, certo? Mas qual é o problema? Alguém acabou criando em torno da palavra sexo uma visão tão ruim, tão perversa, tão suja, tão má, que o pai tem vergonha de falar com o filho, a mãe tem vergonha de falar com a filha. Sabe, fique tranquilo, a internet não tem. Fica tranquilo, certo? Que a família dos netos não tem, certo? Eles vão falar e ensinar do jeito que eles quiserem. E quando você for descobrir, deformaram seu filho, deformaram sua filha, certo? Eu fico olhando as senhoras mais antigas. Sim, eu lembro daquelas senhoras, sabe, sábias, de uma postura correta, mulheres decentes, ordeiras, santas, piedosas, que se tivessem transferidos para a geração mais nova o conhecimento e a moralidade, certo? Que elas tinham, nós não teríamos tanta imoralidade como temos hoje. Mas elas, também contaminadas por essa demonização da palavra sexo, tinham vergonha de falar com suas filhas, vergonha de falar com suas netas, certo? Enquanto os homens, a grande maioria deles machistas, fazia o contrário, conduzia seus filhos, seus netos para um ambiente de perversão, fazendo os meninos se tornarem homens em ambientes promíscuos. Tudo isso por quê? Por causa da demonização da palavra sexo, onde o prazer, onde a moralidade, a santidade, sabe, para mim, quando um cristão está fazendo sexo, ele continua sendo cristão. Para mim, quando um cristão faz sexo, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem, mesmo quando eles estão fazendo sexo, porque não estão pecando. Quando há imoralidade, os demônios de Satanás acampam-se ao redor. É assim que funciona. Mas alguém demonizou isso. E até hoje, século 21, mulheres têm vergonha de falarem para os seus maridos de onde gostariam que eles colocassem a mão ou fizessem um carinho. Porque não se sentem íntimas de seu homem, de seu marido, que vivem com ele 10, 20, 30 anos.
que poderiam ter com suas esposas de uma forma lícita, santa e prazerosa, certo? Resultados extraordinários, certo? De um relacionamento sexual sadio, mas alguém demonizou a palavra sexo. Então, se a gente fala sexo, parece pornografia. Se a gente fala sexo, certo? Parece algo totalmente errado. Então, ninguém toca nesse assunto. E por isso nós chegamos onde estamos. A palavra dinheiro é uma palavra altamente demonizada. Em algum momento, nessa trajetória cristã, desenvolveu-se a ideia, principalmente no cristianismo, certo? De um cristão que na necessidade, havia nele a necessidade de ser pobre. Sim, é assim. A nossa cultura, irmãos, ela foi formada por novelas. A maioria de nós, até alguns anos atrás, nós só tínhamos à nossa disposição 4 emissoras de TV aberta. E diga-se de passagem, a Globo dava um banho nas outras 3, trazendo consigo a dramaturgia através das novelas. E eu pergunto a você, todas as vezes que a novela colocava um rico, ele era sempre opressor. E o pobre sempre uma vítima. Você acha que isso terminaria de graça? Não. A sociedade recebeu a informação de que o dinheiro trazia consigo o orgulho, a prepotência, o abuso. Na verdade, o que estava sendo vendido para a sociedade é abra mão do dinheiro, porque ser rico, o dinheiro torna você uma pessoa má. Essa é a grande verdade. E hoje tudo isso estoura onde? Estoura nos nossos relacionamentos, estoura na igreja, que acaba tendo que lidar com todo esse tipo de coisas. A quantidade de gente aqui que ainda tem problema com prosperidade, que para a gente ministrar uma palavra de oferta tem que ter todo o cuidadinho, porque as pessoas ficam tão ofendidas, certo? Por quê? Porque você já viu em algum lugar as pessoas carregando saco de dinheiro nas costas. Eu entendo isso, porque você viu em algum lugar um pastor, ruim, mal intencionado, realmente tirando proveito das pessoas, vendendo isso, vendendo aquilo, fazendo isso, fazendo aquilo. Eu sei, mas gente ruim tem em todos os lugares. Nós temos que entender isso. Nós vamos ter problema com sexo por falta de habilidade. Nós vamos ter problema com política. A Bíblia me diz uma coisa, eu não sei se isso dá para acontecer na sua vida, ou se você seria capaz de tomar posse desse texto. 1000 cairão ao teu, 10.000 à tua, mas você, isso. O assunto é dinheiro, tem gente caindo para lá e para cá, mas eu não vou cair. O assunto é sexo, tem gente caindo para lá e para cá, mas eu não vou cair. O assunto é política, tem gente caindo para lá e para cá, eu não vou cair. Nós precisamos preparar uma igreja forte, apta, porque se cria um ambiente, certo? Demonizado para se discutir esse assunto. Se você for defender e não tiver preparado, vai passar vergonha no ambiente estudantil, vai passar vergonha no ambiente, da rede social. Essa é a grande verdade. Então nós olhamos, há muito tempo atrás tinha um engenheiro que trabalhava comigo, e ele me disse uma frase que eu não gostei, mas que eu tive que parar para pensar. Ele diz: o problema de vocês crentes é que vocês leem muito sobre o pouco e falam muito sobre o pouco que lê. A falta de formação nossa, talvez vocês sejam muito habilitados para falar sobre a sua formação acadêmica, sobre a sua profissão, sobre aquilo que você desempenha. Talvez se eu perguntar para você sobre sua profissão, sobre o que você faz, sobre o produto que você representa, sobre a área que você atua, você me daria uma aula
e isso está certíssimo no que diz respeito a essa vida terrena. Mas e a hora que requererem de você um pouco do seu conhecimento a respeito das coisas de Deus e das coisas espirituais? Está chegando um tempo onde não vai se tolerar mais um crente superficial. As coisas estão apertando, apertando, apertando. Nós temos uma bênção a nosso favor ainda, certo? Por tempo aparentemente limitado, a rede social. Porque o sistema já comprou a mídia, certo? Fechada. Hoje é fácil, porque quando alguém vai fazer alguma coisa, tem alguém filmando. A rede social ainda pode falar uma verdade, mas vocês devem saber, certo? Eu acredito que aqueles que entendem um pouquinho de política devem saber que já quase no finalzinho de dezembro, quase no apagar das luzes de 2023, certo? O nosso atual presidente sancionou uma lei sem a necessidade de passar por lugar nenhum, apenas por ele, certo? Estabelecendo já uma linha, né? De uma forma simples para eu falar para vocês, que restringe, certo? Esse nível de comunicação, dizendo o que é verdade e o que é mentira. Então a igreja precisa se preparar, porque vem tempos que a igreja vai crescer como nunca cresceu, certo? Mas que vai ser perseguida como nunca foi. Essa é a grande verdade, certo? É a hora do trigo e do joio, certo? Ser visto de uma forma muito clara, e nós precisamos estar preparados para isso.